bom. Boa tarde a todos, camaradas. Bati uma cabeça para colocar o vídeo das jornadas heróicas. Tudo bem, camarada Vladimir? É uma alegria muito grande estar aqui hoje para a nossa última jornada heróica. Foram 2 meses muito intensos, fizemos muitas reuniões alternadas, ora com ícones do esporte, ora com ícones da gestão. E hoje faremos a última jornada heróica com uma pessoa, o Carlos, acabou de entrar, que é um ícone, não só da gestão como do esporte. Então eu tenho uma expectativa muito boa que nós fechamos, tudo bem, Sergião? Com chave de ouro as jornadas heróicas no dia de hoje. Carlos, quando você quiser, é só pedir para entrar, eu habilito o seu acesso e nós damos início à última jornada heróica. Olá, camaradas. É o grande Carlos Arraes, uma lenda do varejo brasileiro e da ultramaratona brasileira também. Uma pessoa que conciliou e concilia o esporte de alto rendimento com o trabalho executivo de alto rendimento também. Vamos aguardar o Carlos solicitar a entrada para darmos início à última jornada heróica. Uma jornada heróica com um convidado super especial, Carlos Arraes. Vou tentar aqui ajudar. Oh, acho que ele saiu. Aqui, ó. Vai dar certo, Carlos. Eu solicitei para que você entrasse. Tudo bem, camaradas? É um prazer receber a todos na última das jornadas heróicas. Tudo bem, Adriano? Um prazer tê-lo aqui também. Bom, camaradas, enquanto nós aguardamos a entrada do Carlos, aqui no meu celular está aguardando Carlos Arraes, ele vai logo entrar. Deixa eu contextualizar para todos do que se trataram as jornadas heróicas. Como todos sabem, eu pratico... Tudo bem, Renato? Eu pratico judô há muito tempo, há 41 anos. Pratiquei outros esportes também, como polo aquático, como jiu-jitsu, mas me dediquei... Tudo bem, Zé? Mas me dediquei a maior parte da minha trajetória como atleta ao judô. Pois muito bem, também estudei administração, fiz administração pública, fui colega do José Vicente, que está aqui conosco, o Carlão está entrando. Carlos, parece que eu estou aguardando a sua entrada. Vamos ver se vai dar certo. Pois... E aí, Carlão, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Especial aqui. Tudo bem? Tudo bem, Carlão. Que bom vê-lo, ainda que dessa forma. Faz parte, né? Nos dias de hoje é o que temos, né? Temos que aproveitar bem aí da tecnologia para fazer essas conversas, enfim, estar próximo aí das pessoas que a gente ama, né? Das pessoas que a gente quer ter por perto. Então, Carlão, deixa eu fazer a abertura e aí eu passo a bola para você, tá? Combinado. Mas assim, antes de mais nada, é uma alegria absurda estar aqui com você hoje e revê-lo. Depois de algum tempo, nós não nos encontramos com a frequência que eu gostaria, mas é uma alegria gigantesca estar com você para a última das jornadas heróicas no dia de hoje. Ah, que legal, que legal. Tô com bastante expectativa também no nosso bate-papo, de estar aí, mesmo que virtualmente, né, encontrando tanta gente querida aí no canal. Que legal. Mas então, Carlão, como eu estava te falando, aí eu sempre trabalhei em administração, também sempre pratiquei judô, como você sabe disso. Em 2006, quando eu trabalhava na franquia da Coca-Cola, na época a Coca-Cola FEMSA, inclusive era seu fornecedor, né, por assim dizer, eu fui convidado pela ESPM para fazer uma palestra do que, na minha opinião, eu tinha aprendido com a prática do esporte e que havia contribuído para o meu trabalho como administrador na gestão. Eu fiz essa palestra na ESPM, logo depois a GV soube que eu havia feito esta palestra, me convidou para fazer a mesma palestra na GV,
eu fiz também, e aí surgiu nesse dia, estava presente o presidente de uma editora, o Henrique, e ele falou, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu gostei do desafio, você sabe muito bem que eu gosto muito de ler e de escrever, né? Depois eu vou falar da minha história com o Carlos também, que é incrível, e ele é uma pessoa super importante para as conquistas que eu tive, né? Como líder, como cliente, em todos os sentidos. Mas eu convidei naquele momento o Dr. Wagner Castropil. Wagner Castropil foi um atleta olímpico em Barcelona 92. Depois ele concluiu o curso de graduação em medicina, fez mestrado, fez doutorado e participou de 3 ciclos olímpicos como médico, além do ciclo olímpico que ele realizou como atleta. E como eu era paciente do Instituto Vita, e conheci ele muito bem, eu convidei-o para escrever este livro comigo. E nós decidimos não escrever um livro apenas da opinião do Rodrigo, nem da opinião do Castropil. Nós entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência esportiva anterior. E perguntamos para eles, o que vocês aprenderam no esporte que vocês aplicaram na gestão posteriormente? A partir desta pesquisa, com 125 executivos e empresários que tinham uma experiência esportiva, nós chegamos em 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução, que é o tema da nossa conversa de hoje, e trabalho em equipe. Nós organizamos os resultados desta pesquisa, aí sim, no formato de livro. Lembra que a primeira palestra foi em 2006, mas nós concluímos a pesquisa em 2010. E aí eu apresentei para o Abílio Diniz, inclusive com quem você trabalhou durante muito tempo, né? O Abílio, você sabe que ele é uma pessoa que sempre promoveu e promove a prática de atividade física, né? E ele gostou muito da pesquisa e acabou escrevendo o prefácio da obra, que nós chamamos de Esportismo, valores do esporte que você pode aplicar para melhorar o desempenho profissional e pessoal. Nós lançamos o livro em 2010, depois fizemos palestras, algumas, porque o Dr. Castropil é médico e eu era executivo de empresas, né? Não era o nosso foco profissional naquele momento. Fizemos alguns treinamentos também, e aí o livro acabou se esgotando, finalmente. Vendeu muito bem, né? E em 2016, novamente com o Dr. Castropil, nós tínhamos nos reaproximado, não só porque eu fiz outras cirurgias, né? Mas também porque, até um parênteses, né? Eu não sou ruim de fazer cirurgia, sabe que eu fiz 12 já, né? Ortopédicas, né, Carlão? Com 10 dessas com o Dr. Castropil. Mas eu o convidei para a gente escrever uma nova obra. E como a gente já conhecia as 5 competências, atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, a gente decidiu fazer uma outra metodologia, fazer por estudos de caso. Então, pegar um executivo ou um atleta super famoso para falar sobre cada uma das competências. Então, por exemplo, para falar sobre atitude, nós convidamos a Marília Roca, que é CEO da Rinodê e pratica enduro equestre. Para falar sobre visão, o José Salib Neto, que foi o fundador da HSM e joga tênis. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que está conosco aqui hoje e na época era presidente da Avon. Para falar sobre execução, que é o tema de hoje também, convidei o José Carlos Brunoro, que foi técnico, vice-campeão olímpico de vôlei em 84, depois foi diretor da Parmalat e depois também, inclusive ele trabalhou com o filho do Abílio, né? Durante algum tempo ele foi o manager da parte de carros de corrida lá dele, né, na época da Fórmula 1. E para falar finalmente sobre trabalho em equipe, nós entrevistamos o Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. Aí no final nós concluímos o livro. No final, eu ia apresentar para a editora, a gente conseguiu contato com o Jorge Paulo Lemann e nós o entrevistamos. E o Jorge Paulo, por ser uma pessoa assim, né, tão como o próprio Abílio, né, icônica no mercado, e ter praticado tênis, né, ele foi atleta da Suíça na Copa Davis, ele falou sobre as 5 competências. Concluímos o livro,
apresentamos para uma professora que ela pesquisa, a doutora Maria Amélia, que ela pesquisa a aprendizagem da administração na prática, sabe, Carlão? Aquela história. Você estudou, fez cursos de pós-graduação, mas você sabe, né? A teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Não necessariamente a mesma. Mas a Maria Amélia estudou aprendizado na prática. E aí nós apresentamos a obra para ela e ela escreveu o prefácio, até para dar um lastro acadêmico para o trabalho. E eu mostrei para o Gork, que é o presidente de outra editora, a Alta Books. Ele adorou, fizemos todo um trabalho de revisão. Sexta-feira foi para a gráfica. Esse livro vai ser lançado, então, em meados de novembro. Essa é uma dimensão. Aí, Carlos, em paralelo, para situar por que nós estamos conversando hoje. A minha esposa, que ela está aqui conosco hoje também, a Cíntia, ela tem um trabalho totalmente diferente do meu. Ela é consultora de imagem e estilo e no primeiro semestre do ano ela fez um trabalho para posicionar a carreira dela com a Patrícia Dalpra. Eu gostei muito do tipo de trabalho que ela desenvolveu e esse semestre eu comecei a conversar com a Patrícia. A Patrícia me falou o seguinte: Rodrigo, o livro é legal, amplia a pesquisa, vai ter uma dimensão, só que o mundo mudou muito. Hoje as pessoas utilizam as mídias digitais, utilizam outros conteúdos de uma forma tão ou mais intensa do que os livros. Por que você não pega ícones da gestão e pega ícones do esporte para falar sobre uma das competências de forma alternada? Você tem esta conversa no canal do YouTube ou no Instagram, como nós estamos fazendo hoje, e em seguida salve esse conteúdo para aquelas pessoas que podem ler o livro e querer se aprofundar, ou podem não ter tempo para ler o livro, mas querem assistir o vídeo. E aí surgiu os Jornadas Heróicas. Nós entrevistamos grandes ícones do esporte, como eu te mandei o vídeo, Bernardinho, por exemplo, mas Giovanni, Zequinha Barbosa, e também entrevistamos grandes ícones da gestão, Carlos Lima, presidente da Integration, o Manuel Machado, que fez startup da Ferreiro no Brasil, e outros, né? E, finalmente, Carlos, depois desse ciclo, estamos encerrando hoje Jornadas Heróicas com Carlos Arraes Cunha. Eu vou pedir para você se apresentar, mas eu preciso externar a minha alegria de estar falando com você, falando um pouco do Carlos. Eu conheci o Carlos muitos anos atrás, mais anos talvez do que seja politicamente correto falar, né? Mas ele já era uma liderança no Pão de Açúcar. Quando nós nos conhecemos por afinidade profissional, por ele também ser um assíduo praticante de esportes, soube que ele já tinha uma experiência anterior em outros varejistas também, então era um profissional muito maduro, muito preparado. E eu sempre gostei muito do Carlos. Naquele momento eu estava na Coca-Cola, depois eu estive na Heineken, finalmente na Sucos do Bem, e o Carlos do outro lado do balcão, mas ele era uma pessoa muito dura, lutava pelos interesses da companhia, mas ele tinha uma visão estratégica absurda, ele sabia onde ele queria chegar e tinha um trato muito cordial, muito humano. Então é algo muito raro de se conciliar isso. Para mim, dos meus 30 anos que eu trabalhei como fornecedor do varejo, o Carlos foi o profissional número 1 entre todos os que eu trabalhei. Esta é uma dimensão do Carlos. A outra dimensão que eu ficava impressionada é quando eu ia visitar o Pão de Açúcar, eu encontrava, se era no final da tarde, não era impossível encontrar o Carlos correndo, já na saída do expediente. Mas se era no almoço, ele também estava correndo. E aí, conversando, eu soube que ele era um ultramaratonista. Ele vai falar depois, mas que participou de diversas provas no Brasil e fora do Brasil com maior grau de dificuldade. Ou seja, o Carlos é um profissional único, que ele concilia um executivo espetacular com um atleta de alto rendimento. Carlão, esta é a minha introdução. Queria que você, com as suas palavras, para as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente para as pessoas que vão ouvir nos canais, contasse um pouco quem é Carlos. Não só o profissional, como também o atleta e como também a pessoa. Tá bom. Boa noite de novo, né, a todos. Fico lisonjeado aí pelas suas palavras, né? É um prazer revê-lo. Também as pessoas que estão nos acompanhando aí, amigos próximos e agora estamos distantes. Né? Fico muito feliz por estar participando do Jornadas Heróicas, né? Eu estive olhando
No YouTube você realmente trouxe um rol aí, né, de profissionais do mundo corporativo de primeira linha e também do mundo do esporte, né? Você citou aí alguns exemplos. Então, para mim, estar nesse grupo seleto, obviamente, tem algum mérito, né? E o principal mérito é ser uma pessoa simples, uma pessoa que ao longo da carreira, que eu ainda estou em atividade, né? E da carreira não só profissional como esportiva, sempre prezou pelo simples, né? Então eu sou essa pessoa que nem imaginava, né, que tinha havido tanta importância no nosso passado, né? E para mim você também é um cara brilhante, né? Eu te acompanho aí na sua vida esportiva. É uma pena, né, que você tenha passado aí por tantas cirurgias, né? Eu ainda estou livre, né, desse trauma. Felizmente já tive algumas lesões, mas todas elas tratadas com fisioterapia, né? E a gente segue firme, acreditando que nós vamos ter vida eterna, né? Então o sonho não pode acabar. Então você também é alguém que eu prezo bastante. Eu queria começar a nossa conversa dizendo que em meados ali do final do ano de 2016 eu recebi esse singelo cartão de Natal, né? E aí no interior dele tinha uma mensagem muito contundente, muito forte, né? E ela começa assim: eu vou falar de samurai para samurai. Eu falei, nossa, o que é ser um samurai, né? Aquele guerreiro que vai defender com a sua própria vida os seus ideais, né? A sua crença naquilo que ele acredita. E a partir dali eu vi que isso tinha uma sinergia muito grande com o que eu acredito. Então eu acredito que a gente vive um sonho, né? Então, a partir do sonho é que você consegue se organizar para fazer os atingimentos, para ter uma vida feliz ou uma vida de sucesso, né? O sucesso ele tem algumas linhas de raciocínio, como a felicidade também tem várias linhas de raciocínio. Então, na minha concepção, a partir do sonho, a partir daquilo que você idealiza, é que você tem condições, né, de se preparar para aí sim você trabalhar duro, se organizar, preparar o time e conquistar aquilo que você sonhou. Então, eu iniciei a minha carreira profissional ali no varejo em meados de 92, 93, né? Como a maioria dos meus colegas supermercadistas, começamos pela base, né? Na reposição de gôndola, fazendo todo o trabalho mais pesado, digamos assim, em um supermercado. E aí, naquele momento, eu já idealizei que eu poderia, né, chegar num cargo de chefia. E o meu objetivo é óbvio, né? A gente vive no mundo capitalista, eu sou um capitalista nato, embora tenha meus ideais, mas a gente vive muito o capitalismo, principalmente aqui no Brasil, né? Onde sem renda realmente as coisas ficam mais difíceis, né? E quando você está numa situação mais difícil aí, onde você vê a dificuldade de ter camaradas, né? Como você mesmo costuma chamar, para te dar um apoio, para te dar uma mão e para te reerguer. Então, infelizmente, a gente vive nessa sociedade e temos que sobreviver. Aí, a partir dessa jornada no supermercado, eu vi que eu teria condições, né, obviamente, de com um plano de trabalho, chegar a um cargo de chefia. E a partir do momento que eu cheguei nesse cargo de chefia, eu vi que eu precisaria colocar um novo objetivo. E aí, depois de bastante estudo, eu percebi que eu não precisaria chegar em cargos mais elevados para atingir o que a gente chama de sucesso, ou atingir um estágio de felicidade que me desse satisfação. Então, nesse momento, eu entendi que eu ia mudar, né, esse sonho de atingimento para ter cargos para um sonho de influenciar as pessoas. Então, quando você me perguntou como eu gostaria de ser chamado para disparar os convites aí para o nosso bate-papo, eu te falei que o ideal seria influenciador de pessoas. Então, óbvio, quando você coloca um sonho, né, um objetivo como esse, ele é infinito, né? Então, se eu continuasse olhando para cargo, eu ia estar sendo muito medíocre, né? Você me desculpe aí a palavra, mas estaria sendo pouco
para mim atingir. A gente sempre tem capacidade de ir um passo a mais, de ir um pouco mais à frente. Então, no momento que eu troquei, né, esse sonho para um sonho um pouco mais complexo, que é influenciar a vida das pessoas, aí sim eu consegui montar um planejamento que ele vai perdurar até o final da minha vida aqui na Terra, né? Então, na empresa, eu sempre visei ter o time como principal foco do meu trabalho. E, obviamente, numa multinacional, de uma complexidade processual, de gestão, de resultado muito grande, o time é que faz a diferença, é óbvio, né? O líder, ele acaba sendo um ponto focal, ele acaba sendo o inspirador, ele acaba sendo aquela pessoa que toma uma decisão no momento mais crítico, mas nós, líderes, nós estamos a serviço do time. E estando a serviço do time, com esse propósito de influenciar, de ajudar a desenvolver, de colocar uma ambição, né? Tem muitas pessoas que têm muito potencial, mas não têm ambição, e o contrário também é verdadeiro. Tem gente que tem ambição, mas não tem conteúdo nenhum. Então, nesse momento, os resultados começaram a trilhar um caminho super consistente, o desenvolvimento das pessoas começou a trilhar também um caminho super consistente, e aí eu me encontrei naquele cenário de sucesso e felicidade ao mesmo tempo, onde eu via a minha equipe conseguindo se destacar num ambiente bem competitivo e também a equipe conseguindo se desenvolver. Então, essa história, essa vida, né, esse legado que eu deixei aí na vida corporativa, principalmente nas multinacionais, ele é muito forte, né? Até nos dias de hoje, eu me encontro com as pessoas, ou recebo mensagens, ou me encontro em vídeo aí, né? No caso aqui, a gente tem algumas pessoas acompanhando a gente que passaram por esse exemplo que eu estou citando, que acabam agradecendo, né? E reputando aquela minha liderança ao sucesso e à felicidade que eles acabaram encontrando. Então, hoje não é incomum você encontrar em várias empresas aí, supermercadistas, líderes em posição sênior, que tenham passado por esse impacto, né? Ou por essa influência. E aí, ainda no Pão de Açúcar, né? Eu trabalhei lá por 16 anos. A minha vida esportiva ela começou depois da vida corporativa, né? Então eu entrei no Pão de Açúcar em 2001 e ali eu já fui envolvido em todo o cenário do esporte amador, né? O Abílio, como você citou aí, é um incentivador do esporte, né? Um praticante de esporte, né? E ele sempre queria que a gente conciliasse uma vida esportiva com uma vida corporativa. Então, ele dava esse exemplo, incentivava, chamava a atenção das pessoas que ele via que não tinha ânimo, né, para fazer alguma atividade física, era muito focado no trabalho, então ele também não queria isso. E eu entrei no Pão de Açúcar em junho, e em agosto eu já estava praticando a corrida, né? Então, a minha iniciação... Você não praticava antes, Carlos? Não, nunca pratiquei atividade física. Nunca pratiquei. Então, eu iniciei a prática das corridas de rua com 32 anos, que foi quando eu entrei no Pão de Açúcar. Agora eu acabei de completar, né, em março, não é tão recente, mas em março eu completei 50 anos. Então, já estou aí para quase 19 anos de corrida de rua. Então, a minha iniciação é como a da maioria das pessoas no Pão de Açúcar. Tem aquela famosa corrida de revezamento. Então, eles inscrevem a gente, né, na equipe e no dia você tem que ir lá. Então, esse é o grande pontapé, o grande empurrão para você fazer a atividade. E tem um caso rápido que eu vou lhe contar, que é bem curioso, né? Essa corrida foi num domingo chuvoso no Parque Vila Lobos, né? Eu era o sexto a largar, né? Numa equipe de 8 pessoas. E aí larguei, saí a 1000 por hora, né? Nunca havia corrido, mas eu tinha, né? Sempre fui magro, né? Então eu achava que correr 5 quilômetros ia ser tranquilo. E eu saí a toda velocidade. Não sabia qual era a velocidade, nem usava relógio, nem nada disso. Hoje a gente tem uma tecnologia, né? Tem tudo no pulso. Naquele tempo, não. E aí, com 1,5 km, eu vi que eu não conseguia mais correr. E aí, quando fez uma curva, eu falei, depois da curva eu vou andar e vamos ver como é que eu chego lá, né? E aí, só que quando eu fiz a curva, tinha um rapaz numa cadeira de rodas, sem as duas pernas,
incentivando as pessoas. Então ele falava para mim, vamos campeão, você consegue, né? Aí eu olhei para ele, né? Olhei para mim e falei, putz, como é que eu não tenho direito, né, de fraquejar no meu objetivo, querendo ou não, aquilo era o objetivo, fazer 5 quilômetros, sendo que eu tenho pessoas que estão torcendo por mim, até pessoas desconhecidas, que estão numa situação diferente da minha, né, uma situação de deficiência, nem podem estar fazendo o que eu estou fazendo, como é que eu vou abdicar de me dedicar ou de colocar a minha máxima força nesse desafio? E aí eu continuei correndo, né, mesmo sem preparo, e fui até o final com aquele rapaz na minha mente, né, e aí consegui completar os 5 quilômetros, e aí deu início a essa minha vida esportiva, né? Então, a partir daí, você passa a treinar numa assessoria esportiva. Lá nós tínhamos a própria, né? O Pão de Açúcar Clube. Só que, além disso, né? E aí eu vou te falar agora do meu principal direcionador, né, na minha vida. A partir daí, você passa a fazer parte do Pão de Açúcar Clube, só que você tem outros 2 pilares, né? Além desse, que é o que eu intitulo um pilar da sua vida pessoal, ou seja, o que você faz só para si, o que depende só de si, o que não tem interferência externa, nem de empresa, nem de família, né? Então, para mim, esse é o pilar da vida pessoal. Só que você tem outros 2 pilares que ainda sustentam, né, a sua estrutura. Para mim, o pilar da sua vida profissional e o pilar da sua vida familiar, eles são absolutamente importantes, né, para você atingir esses objetivos. Então, para mim, o meu direcionador de vida é o equilíbrio entre esses 3 pilares: a vida profissional, a vida familiar e a vida pessoal. Quando eu vi que eu entraria para um grupo de corrida, e naquela época eu tinha filhos pequenos, né? Além de uma vida corporativa intensa, né? Trabalhar na área comercial, ser responsável aí por alguns milhões e em outros momentos bilhões de reais de uma empresa listada na Bolsa de Valores, não é uma responsabilidade que você pode fraquejar ou trocar, né, o foco da sua vida profissional por um foco na sua vida pessoal. E aí desequilibrou, não adianta nada você ser um ótimo esportista e não ter um emprego para sustentar a sua família. Então, nesse momento, eu sentei e organizei, né, a vida, esses 3 pilares para ter um equilíbrio. Então, eu sempre tive uma agenda, né, um planejamento muito organizado, para que me desse condições de me dedicar inteiramente, quando eu estivesse na empresa, ao trabalho, quando eu estivesse na minha casa, para a família, e quando eu estivesse na minha vida pessoal, né, desde o esporte até uma cerveja com os amigos, que eu estivesse ali também tranquilo, né, sem estar telefone tocando, sem estar preocupado se o filho em casa está assistindo ou não. Então, eu acho que esse direcionador, né, que é o equilíbrio entre esses 3 pilares, para mim, ele é fundamental. Ele sim pode te alavancar para qualquer sonho que você tenha. Então, a minha vida profissional no Pão de Açúcar, ela foi evoluindo, né? Nos conhecemos ali em meados de 2005 até 2007. A gente teve uma relação quase que diária, né, no trabalho. Nessa oportunidade também fui convidado pela Coca-Cola para dar um depoimento, né, para um grupo de funcionários, promotores, supervisores de venda, vendedores, né, um grupo grande, eram umas 300 pessoas, para falar também um pouco, né, de como lidar com a vida complexa que a gente se dispõe a ter, né, que é o que a gente está falando aqui. Foi naquela ocasião. Aí em 2007 eu fui para um cargo de diretoria, né, o qual fiquei até o final de 2016, saí do Pão de Açúcar em finalzinho de 2016, dezembro, por ali. E aí voltei a trabalhar no Carrefour, né, que eu já havia trabalhado lá. De lá eu decidi pedir a conta aí para uma empresa familiar, né, que era o meu planejamento inicial. Eu queria trabalhar um bom período nas empresas multinacionais para ajudar as empresas a alavancar resultado, desenvolver as pessoas e também me desenvolver, né, na teoria e na prática. Então, foi ali onde eu fiz os meus cursos, né, de graduação, de pós-graduação, de MBA, de inglês. Então, foi nesse período todo que eu também conciliei, né, nesse pilar de vida corporativa, também a preparação técnica, né, para exercer as minhas funções.
E aí, no meu planejamento de carreira, eu sabia que em um dado momento eu queria ir trabalhar numa empresa familiar, uma empresa menor, para aí sim eu conseguir utilizar todo o know-how que eu havia adquirido nesse período de multinacional e de tantos cursos, né? E aí eu migrei para uma empresa familiar, o qual foi uma decisão bastante acertada, né? E agora também estou retomando para o segmento também numa empresa familiar. Inclusive, começo essa nova jornada na próxima segunda-feira. Então, isso é um breve resumo, Rodrigo, da minha vida profissional. Então, a vida profissional de sucesso, na minha opinião, ela é aquela onde você tem um sonho, né? Você tem um planejamento, né? E como você falou aqui, você vai usar atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe para atingir esse objetivo, para atingir esse sonho. E quando você vê que atingiu esse sonho, você tem que se dispor a colocar um objetivo que seja bem, bem audacioso, né? Então, o meu, a partir desse ano aí, mais ou menos 2008, 2009, eu migrei para esse sonho de influenciar a vida das pessoas. Como é que, com o conhecimento que eu tenho, como é que com por tudo que eu passei, seja na vida pessoal, na profissional ou na capacitação técnica, como é que eu retribuo para as pessoas, né, com ensinamento e com aconselhamentos e com desafios, enfim, com provocações, como é que eu ajudo as pessoas a também trilharem aí um caminho que possa levá-los para o sucesso e para a felicidade. Então, na minha vida profissional... Ponto da sua vida profissional, tem algumas pessoas aqui que o conhecem como familiar, outras que estão o conhecendo agora, algumas como atleta, né? E muitas como profissional. Eu quero dar para te dar uma perspectiva de fornecedor para você, dando 3 exemplos que demonstram para mim assim, a excelência com que você sempre desempenhou a sua função. Provavelmente você nem vai lembrar dos exemplos, mas eu vou falar de qualquer forma. A primeira vez foi quando eu trabalhava na Coca-Cola e nós tínhamos uma marca de água Cristal que a gente queria posicionar como uma marca forte pela qualidade do produto, pela contribuição que tem para a hidratação. Pô, isso era um quebra-cabeça, né? Não é trivial, né? Foi quando você me sugeriu, falou, Rodrigo, nós temos a maratona aí do Pão de Açúcar, acho que é assim que chama, né? Por que a gente faz um ponto extra em cada loja no percurso da maratona? Porque para as pessoas que param, ou como tem revezamento que encerram a sua participação, podem tomar a água. E assim você mostra para eles a qualidade do produto, prestando um serviço também. E nós fizemos isso. Não foi só por isso, mas a partir daí isso ajudou muito a Água Cristal a ter uma curva ascendente e vitoriosa. Então eu acho, Carlos, que essa sua capacidade de olhar uma oportunidade e desenhar uma estratégia, executar ela com excelência, aconteceu aí. Segundo ponto, Carlos, eu não sei se você sabe disso, mas depois dentro do sistema Coca-Cola ainda, quando eu fui para a Heineken, a gente tinha um grande desafio, que era, o brasileiro consome muito cerveja compartilhada, você mesmo acabou de falar, com os amigos. E a Heineken, o primeiro produto era a embalagem long neck. E você, cobrando, você e o seu time, o Ricardinho, porque você, como falou muito bem, isso é outra coisa que eu sempre admirei no Carlos. Ele sempre teve um time muito top. Pessoas muito educadas, muito profissionais, muito aguerridas, né? Então, não era o Carlos apenas, era o Carlos e o time do Carlos. O time do Carlos e o Carlos também, né? E a gente acabou trazendo para o Brasil, e o primeiro cliente foi o próprio Pão de Açúcar, o barrilzinho de Heineken. Que a gente habilitou o consumo compartilhado de Heineken. Naquela época, Carlos, a Heineken vendia no Brasil 40 mil hectolitros. A última vez que eu vi, está vendendo 2 milhões de hectolitros. Então, olha o impacto da contribuição, da sua estratégia e do seu comprometimento com a execução. E o mais incrível para mim, assim, o mais impactante na minha carreira, foi o terceiro exemplo. Foi quando eu já estava na Sucos do Bem e a gente tinha um grande desafio. Na época, a categoria de sucos integrais não existia, era Néctar que dominava, né? Mas a gente falou, a gente tem que colocar no Pão de Açúcar.
Foi quando a gente esteve lá, fui eu e o meu sócio na época, o Marcos, encontramos você, na época era o Calil, acho que da sua equipe, né? Apresentamos a ideia e acabamos cadastrando os Sucos do Bem. Depois disso a empresa não parou mais de crescer até ser vendida para a Ambev em 2016. Então, Carlão, pô, assim, eu quero testemunhar, porque assim, a sua capacidade de desenvolver uma estratégia, de trabalhar em equipe, seja com o fornecedor, seja com o próprio time, executar com excelência, fez e faz a diferença na vida das pessoas. Não apenas no seu time, mas também dos seus fornecedores, das pessoas que têm a oportunidade de conviver com você. Queria, Carlão, um outro exemplo, um outro ponto importante, que eu faço questão de explorar, que é essa sua trajetória como atleta. Você está sendo muito modesto, mas uma pessoa que faz os 5, que quase morre nos 5 quilômetros, mas que se torna um ultramaratonista. Conta como é que é isso, conciliando com todo o equilíbrio, como você falou, a parte familiar e a parte profissional. A partir dos 5 quilômetros, como eu te falei, né? Aí você passa a treinar numa assessoria, né? A gente tinha lá uma própria, com academia dentro da empresa, então as condições também eram totalmente favoráveis. Então, treinava hora de 6 horas da manhã, hora meio-dia, horas 6, 7 da noite. Então, tinha à nossa disposição lá toda a estrutura, né? Então, aí você passa a fazer melhor os 5 quilômetros, aí passa a fazer 10, aí tem o sonho de fazer a São Silvestre, aí vai na São Silvestre, aí já quer fazer meia maratona, aí faz algumas meias maratonas, né? Aí daqui a pouco quer fazer uma maratona, né? E lá no Pão de Açúcar também havia um patrocínio, né, para maratonas internacionais. Aí eu fui sorteado para ir na maratona da Disney em 2003 já, então com 1 ano e 8 meses eu já estava correndo uma maratona. E aí eu tinha a intenção de fazer a maratona em 3 horas e 30, que dá exatamente 5 minutos por quilômetro. E eu já consegui estrear a maratona em 3 horas e 11. Então foi assim uma surpresa, não só para mim, mas para todos, né? E aí eu vi que aquela distância era a distância que eu mais gostava. E principalmente pelo benefício da reflexão. Então, numa maratona, você tem ali os 5 primeiros quilômetros até encaixar a respiração, até encaixar a temperatura do corpo, até encaixar o ritmo, né? Até encaixar o seu objetivo, em quanto tempo você quer fazer, como é que você vai encontrar aquilo, a temperatura, a hidratação. Então, eu acho que isso aí vai levar mais ou menos de 20 a 40 minutos no máximo. A partir daí, não. A partir daí, você tem que aproveitar aquele momento para se encontrar consigo e aí fazer as reflexões da sua vida. Então, ela evita qualquer consulta com os melhores psicólogos, né, que possam atender. Eu sei que tem profissionais excelentes aí que podem nos ajudar, né, a viver essa vida turbulenta, mas eu ainda uso a corrida de longa distância para me encontrar comigo mesmo e com os meus desafios, né? Não só de comportamento, mas também de entendimento, de várias questões que envolvem toda a complexidade que a gente tem na vida hoje. Então, a partir daí, eu comecei a me dedicar a maratonas. Então, eu fazia normalmente uma maratona por ano. E o máximo que eu já fiz por ano foram 6 maratonas. Então, eu coleciono aí aproximadamente um pouco mais de 40 maratonas, né? E eu sempre conciliei as minhas maratonas com as minhas férias. Então, eu sempre escolhia um destino para as minhas férias e naquele destino ia ter uma maratona que eu faria a inscrição. E que Dá uma palhinha, qual foi o seu melhor tempo aí? Foi em Paris, 3 horas e 4. Nossa. 4. Eu tinha o objetivo de fazer 3, eu estava bem para 3, como em outras corridas eu já tive bem para 3, mas aí sempre acaba acontecendo, né? Uma formiga atravessou a rua na minha frente, eu perdi o foco e aí não cheguei. Mas enfim, a barreira dos 3, ela tem mais mito do que satisfação. Então esse tempo entre 3 e 4 e a maioria das corridas que eu fiz, a 3 e 10, entre 3 e 4 e 3 e 15, para mim, esse ritmo era o ritmo que eu consegui fazer a maioria das minhas maratonas. Eu já fiz maratona 3 e 30, mas a maior parte delas, a maior quantidade delas esteve aí nesse intervalo entre 3 e 4 e 3 e 15.
Então, ao longo de todas essas 40 maratonas, eu conheci, né, muitas cidades ao redor do mundo, né, também pude passar férias aí com a família nesses períodos, e então foi tudo muito bem planejado e muito bem executado. Então, como é que você faz para ter uma viagem de férias com a família e ter um objetivo, né, que não é, você não pode acordar e falar eu vou correr uma maratona, você tem que estar preparado, né, psicologicamente, alimentação, enfim, você tem que estar disposto para fazer aquilo. Então, como é que esse planejamento consegue conciliar a sua vida familiar com a sua vida pessoal? Então, tudo isso tem que estar descrito no planejamento. Eu, normalmente, quando chega ali outubro, novembro, eu já sei todas as corridas que eu vou correr no ano seguinte. Então, eu sei qual o faseamento que eu preciso ter, eu sei aonde vão estar, eu sei por que eu quero ir naquela corrida e assim por diante. E aí, falando especificamente da Conrads, né, que a tradução para o nosso querido português é o próprio camarada, né, que é a história dos soldados lá, né, sul-africanos, né, se chamam de camaradas, e aí a história da corrida também tem passa por eles, né, passa pelos soldados, que foi de uma cidade para outra levar lá a vitória, né, e tal. E essa corrida começou em 1921, né? Então ela completou agora 100 anos, iria completar 100 anos agora. E aí, por causa da pandemia, não houve a corrida esse ano. E eu conheci essa corrida através do Márcio Milan, né? Também um profissional que trabalhou no Pão de Açúcar por muitos anos, né? Aproximadamente um pouco mais de 40 anos, e ele sempre foi um ídolo para nós, né? Ele sempre fez maratona, fez alguns Ironman e participou da Conrads por 4 vezes. Então, um dia, numa palestra, lá no próprio Pão de Açúcar, ele falava sobre a Conrads, e eu com os meus amigos, né, sempre provocando um ao outro, né, que corrida que nós vamos, quando que nós vamos, falei, pô, eu acho legal fazer isso aí. E, obviamente, né, muito espontâneo como eu sou, e muito sincero, eu disse para ele, olha, se o Márcio fez a corrida, nós também temos condições de fazer. Ele não tem qualidades humanas que nós não tenhamos. Óbvio que nós precisamos planejar, né, se preparar e executar o desafio. E foi assim que a gente entrou nessa. Então, nós formamos um grupo de 8 pessoas no próprio Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar ajudou a financiar aí 50% da corrida, né, dessas 8 pessoas. Passamos a fazer uma preparação específica, né, até porque a Conrads é uma prova que acontece todo ano em percursos diferentes. Um ano ela sai de Durban para Pietermaritzburg, que ela tem uma altimetria de mais ou menos 900 metros. E no outro ano ela desce, né? Então a gente diz que um ano sobe e um ano desce. No ano que a gente iniciou, ela estava na descida. Então a descida parece, né, ser melhor. Eu, a despeito de ser melhor ou pior, eu prefiro a subida, né? Na subida eu me desgasto menos, eu faço em mais tempo, mas me desgasto menos. Mas a maioria das pessoas tem essa preferência pela descida. E aí, em 2010, a gente iniciou, né, essa corrida que aconteceu no dia 30 de maio, se eu não me engano, de 2010. A nossa preparação começou em outubro, e a preparação ela é crescente, né? Você começa com treinos aí de 25 quilômetros, 35 quilômetros, 45 quilômetros, 50, e vai até o limite de 70 quilômetros. E os treinos mais longos, a partir de 50 quilômetros, nós dávamos preferência para fazer na Estrada dos Romeiros, que é uma estrada que liga ali Santana do Parnaíba a Itu. E ela tem uma altimetria muito parecida com as montanhas lá da África do Sul, né? Então a gente fez muitos treinos lá, e ali a média por quilômetro que a gente fazia ali era mais ou menos o que a gente planejava fazer no dia da corrida. Óbvio que tinha uma questão de temperatura diferente. Na África é muito frio de manhã e a temperatura aumenta muito durante o dia. E lá a corrida larga às 5h30 da manhã, né? E eu, com os tempos que eu fazia, eu chegava normalmente 2h30 da tarde, então passava por uma temperatura alta. Então, a partir daí, a gente começou essa saga, né? Então, fiz em 2010,
aí fui 2011, 2012, 2013, 2014, e aí com 5 eu achava que estava bom, que eu já tinha chegado no meu objetivo, já estava feliz, já achava que tinha sido um sucesso, né? Já tinha feito uma legião de amigos, né? Porque todos os camaradas que participam dessa corrida se tornam realmente amigos, né? A gente tem amigos espalhados pelo Brasil inteiro. E aí, no ano seguinte, a corrida iria acontecer em junho, até abril eu estava certo que eu não iria. Aí em abril eu tive um sonho, né? Eu sonhei que eu estava correndo a prova. Aí no outro dia fui treinar e falei para o meu amigo que correu comigo as 10 corridas, né? Nós corremos 10 corridas, os dois juntos, né? Todas as provas nós fomos juntos, né? Lá, óbvio, cada um tem o seu ritmo, mas nós participamos das 10 provas juntos. Aí eu falei para ele, cara, eu sonhei que a gente vai participar e nós vamos participar, vamos fazer inscrição, vamos dar um jeito e tal. A gente correu, deu um jeito de fazer, pediu ajuda do nosso embaixador aí da Conrads no Brasil, que é o Nato Amaral. Ele nos ajudou a fazer inscrição, a gente fez a inscrição, aí fomos para a sexta, para a sétima, para a oitava, para a nona e completamos a 10ª. Quando você completa... Obrigado. Quando você completa a 10ª vez, você tem lá um título, né, simbólico, que você vira green number, né, a partir da 10ª vez que você completa a prova. Isso quer dizer o quê? Que o seu número não vai ser mais usado por ninguém nunca mais, né? As únicas pessoas que podem usar esse número, até tenho ele aqui para te mostrar, né? Você ganha essa condecoração, né? Esse é o número, né? 581. E o Cerqueira, que é o meu parceiro, ele é o 522, ele é o 22. Então, nós temos um número juntos. Eu fui o 8º a completar por 10 vezes a prova e ele foi o 10º. E eu acho que nós temos mais um. Nós somos 11 pessoas que completaram por 10 vezes. O Nato Amaral já fez a prova 16 vezes, que é o nosso embaixador. E nós temos amigos, né, como o Pedrinho, que já vai para a 8ª agora. O Douglas também, que já fez 3 vezes. Então tem muitos amigos com 6, 8. Nossa, é muita gente, né? Então, a partir do momento que você que lhe é concedido, né, essa condecoração de Green Number, só você pode usar esse número ou os seus filhos. Então, eu posso passar o número para um dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Vamos que amanhã, depois, eles começam, né, a ter esse objetivo. Eu posso passar o número para eles usarem o número do pai. Só que eles não podem passar o meu número para os filhos dele, né, no futuro. Então, é uma honraria aí que muita gente hoje trabalha, né, tem o seu planejamento para chegar. Tem vários amigos aí. Quando você estava falando, tem um monte de gente colocando 8, 7, 6, 9. Estou vendo que é algo muito disputado mesmo. É uma legião, é uma legião. E qual é a diferença, né? Eu já corri em Nova York, já corri em Paris, já corri em muitos lugares, né? Muitos lugares diferentes. E a gente, como brasileiro, sempre tem, né, a bandeira do Brasil, a camisa sempre chama atenção para a sua origem, né? Como alguns países também usam, os australianos usam muito, os canadenses usam muito, né, os japoneses, os americanos. E quando você passa com uma camisa do Brasil, é impressionante a empatia que os povos têm para nos aplaudirem. Só que quando você fala da África do Sul, você não consegue ter a dimensão do que isso significa. Então você corre durante 90 quilômetros, né? A prova ela tem um limite para você completar de 12 horas. Né? Eu sempre completei ali, o meu mais rápido foi 8,14 e o meu mais lento foi 9,58. A maioria das provas foi entre 8,6 e 8,45, eu sempre completei nesse intervalo. Acho que 8 delas foi nesse intervalo. 2 só fugiram, né, um pouco, uma para baixo e uma para cima. Mas é impressionante que você corre 8 horas e meia, vamos colocar assim, com pessoas te incentivando. Né? Então é uma prova que tem uma energia muito forte, né, para quem acredita, né? E realmente eu me sinto como uma mão, né, nas minhas costas me empurrando o tempo inteiro, porque você consegue tirar paces, né? Pace é o tempo, os minutos que você leva para fazer 1 quilômetro, você consegue tirar um pace em 1 quilômetro que é inacreditável. Você correr durante uma ultramaratona um pace de 4,30, de 4,20. Então é um tempo impensado. E por que você conseguiu atingir aquilo? Porque naquele momento, digamos que você entrou
não vou falar em um transe, né, mas numa conciliação muito eficiente da sua mente com o seu corpo. Então, no momento onde você encontra, né, a sinergia perfeita entre a sua mente e o seu corpo, é o momento que você vai estar desfrutando daquilo que você sonhou. Então, óbvio, né, o meu sonho inicial não foi fazer 10 Conrads, né, mas a partir do objetivo que eu coloquei de fazer 10, aquilo se tornou muito prazeroso, né? Todo dia que a gente acordava 4 horas da manhã, para fazer um treino longo, aquilo era com prazer. E quando eu voltava para casa, né, uma época que eu estava reformando um apartamento, cara, eu ia para Leroy Merlin comprar piso, eu ia discutir com o arquiteto, eu ia ver se o cara colocou o piso no lugar que era para colocar. Quer dizer, aquele equilíbrio que eu te falei, ele não pode falhar. Eu não posso chegar de um treino e dormir e coisas que eu deveria estar fazendo e não estou por causa da corrida. Então, essa dedicação exige, né, uma disciplina que é fundamental para você não desequilibrar esses pilares. Então, eu sei que na sua jornada, a palavra disciplina, você até pouco profere, porque ela está enraizada, ela está no DNA. Disciplina, para quem quer ter equilíbrio, ela não se negocia, né? Acordar cedo, fazer a alimentação no horário correto, atingir os objetivos no seu trabalho, ser presente, né, na formação dos filhos, e na gestão da sua família, e ter o seu objetivo pessoal, né? Seja no esporte, seja com os amigos, ou seja o que for, a gente respeita todos, né? Disciplina não se abre mão de disciplina. Então, pouco se fala, mas eu acredito que 2 palavras são chaves, né, para você atingir um sonho: disciplina e planejamento. Perfeito, Carlão, perfeito. Para não esquecer, né? De Tá aqui. certa forma, eu associo o planejamento com a estratégia e a disciplina com a execução. Tá aqui no hall aqui a tocha olímpica, né, que também por um convite da Coca-Cola, né, no ano de 2016, me chamaram para ser, né, um carregador da tocha. E aí eu fui lá, né, até por ser essa referência, né, que você citou aí no início, né, da vida corporativa e também da vida esportiva. Me fizeram esse convite, eu fui, né, com bastante honra. E também aconteceu uma curiosidade, né, a menina que faz a organização, né, e vai organizando os corredores, a gente corria 400 metros, né, então você faz 400 metros como se estivesse fazendo 10 quilômetros, você leva 1 hora para fazer 400 metros, que aquilo é um sonho, né. A pessoa que estava pós, né, que eu iria entregar a tocha, impressionantemente ela faltou, ela não foi, ela falou: isso não acontece, eu estou andando o Brasil inteiro fazendo esse mesmo trabalho e não falta ninguém, e você foi o premiado, a pessoa faltou, você vai ser obrigado a correr mais de 400 metros, então você vai correr 800 metros. Então, no vídeo, né, o meu filho o Matheus fez um vídeo que ele estava lá filmando. É impressionante, porque eu estou fingindo que estou correndo e os caras, né, os batedores estão andando do lado, e a menina falava para mim: cara, vai mais rápido, vai mais rápido. Eu falei para ela: calma, filha, calma, que eu não estou em boa forma, eu preciso devagar, senão eu perco. É toda hora, né, cara? Então foi também um momento assim muito marcante, né, onde você se vê carregando um símbolo, né, que envolve algo que eu acredito muito, que é todas as competências que você desenvolve no esporte, elas vão lhe servir para você ser uma pessoa melhor na vida profissional e na vida familiar, né? Então, esse triângulo, esses pilares, esses 3 pilares, e quem tem, né, a sorte de identificar, independente da faixa etária, independente do período que você identifica isso, quando você identifica que o esporte vai lhe fazer uma pessoa melhor, isso é fantástico, né? Então, eu tive essa sorte, tento motivar e trazer as pessoas para essa linha de vida, né? E óbvio que eu uso, né, todo o arsenal que eu tenho. A minha história, né, o rapaz lá da cadeira de roda até completar 10 Conrads, isso tem muita coisa nesse intervalo, mas uma coisa nunca vai poder lhe faltar: você ter um sonho, né? Você ter disciplina e você ter um bom planejamento. Isso não pode faltar. Agora, é óbvio, né,
que as 5 palavras aí que você falou, atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe também são bons para te direcionar. O trabalho em equipe, mesmo na vida pessoal, ele é fundamental, né? Você imagina, todas as vezes que a gente fazia os treinos, um treino de 70 quilômetros, ele chega a levar 10 horas, né? Entre translado, café e parada depois para ir ao banheiro e tudo mais. E a gente sempre teve gente fazendo isso para nós, os staffs, né? Então, o Ed Carlos aí que trabalhou muito tempo comigo na minha equipe lá no Pão de Açúcar, ainda está lá, é o nosso staff de ouro, né? E por trás, quem não está atuando ali diretamente junto com você, também tem os torcedores, né? A família incondicional na torcida, e alguns amigos se destacam muito, né? Tem uma amiga que é a Tatiane, que ela acompanhou a gente durante os 10 anos, e no último ano ela falou, eu vou lá com vocês, porque eu quero ver a chegada de vocês nas 10 corridas. Então ela foi para a África do Sul, né? Ficou hospedada lá, participou de toda a corrida, todo ano, quando eu ia para a viagem, né? Quando eu ia pegar o avião para a África do Sul, ela fazia uma cartinha eu tenho aqui as cartinhas que ela escrevia, né? Algumas delas têm várias páginas. Então a Tati escrevia as cartinhas para mim, dando mensagem positiva e tudo mais. Então tem algumas pessoas que são da sua equipe. Então você precisa de uma equipe para atingir o seu sonho na vida profissional. Você precisa de uma equipe, e a família é uma equipe, literalmente, né, composta por diferentes pessoas, de diferentes faixas etárias, com diferentes linhas de raciocínio. Também é uma equipe. Então, como é que você faz essa equipe? Ser uma equipe que acredita em um sonho e que tem sucesso e que atinge um nível de felicidade. E na sua vida pessoal também, né? O cara que se dispõe a ser um faixa preta, o cara que se dispõe a ser um corredor, mesmo que amador, um corredor com objetivo claro, ele precisa de uma equipe. Então, o trabalho em equipe é fundamental, né? Fundamental. Carlão, me desculpa, eu vou encerrar porque a conversa é tão absurdamente interessante que eu não quero correr o risco de não salvá-la no YouTube. Mas assim, para aquele que eu reputo como a minha referência como profissional, uma pessoa que tem uma história no varejo que eu sei da qualidade da competência e a quantidade de depoimentos que estão aqui não me deixa mentir, e que tem um atleta com esta história, né, um green number, um legítimo green number, eu quero agradecê-lo absurdamente por encerrar as jornadas heróicas, talvez com a melhor de todas e mais incrível de todas as jornadas. Com vocês, camaradas, tivemos a alegria absurda de ter Carlos Arraiz no dia de hoje. Um grande abraço, Carlão, vou deixar salvo no YouTube. Um abraço a todos, camaradas.